eu sou a Marina Nabão. Seja bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo ao Ame-se, a Revolução Amorosa Feminina. Hoje eu estou aqui com a maravilhosa Carolina Yara. Nós vamos falar um pouquinho sobre transfeminismo e intersexualidade, uma conversa fundamental para os nossos processos de emancipação e libertação. A Carolina, ela é travesti, intersexo, mulher negra e vive com HIV. Ela também é escritora, poetisa, mestranda em Ciências Humanas e Sociais, atua como assistente de políticas públicas na Prefeitura de São Paulo e está esse ano concorrendo como vereadora numa candidatura coletiva na cidade de São Paulo. Carolina, quanta potência! Seja muito bem-vinda, estou muito feliz de ter essa conversa com você. Muito obrigada. Eu fico muito feliz por estar aqui com vocês. Peço desculpa porque antes o meu gato já estava aqui se apresentando também, né? Ele gosta de participar das lives. Para mim é uma honra estar aqui com você, né? Te acompanho. E falar de sexualidade, falar de corpo, falar de emancipação, né? É algo muito importante, né? Então, para mim, é muito bacana, né? Além, né, de estar, né, agora no desafio de estar na bancada feminista do PSOL, né, uma pré-candidatura coletiva para vereança, também tem essa disputa do dia a dia político, né? Que é justamente essa disputa do corpo, da existência, né, do seu ato, né, da sua ação no mundo, né? Não tem nada mais político do que isso, né? Sim, perfeito. Nossa, Carolina. E o gato é super bem-vindo. Desculpa quem está assistindo se vocês não gostam, mas eu sou gateira, então estou em casa. Vamos começar, então, pelo começo, eu acho, que é falar um pouquinho de transfeminismo. Qual que é a importância dessa pauta, principalmente na luta feminista? Sim. Eu costumo brincar que o feminismo, aliás, o transfeminismo, né? Eu ia falar feminismo trans, mas não, melhor transfeminismo, né? Que foi a expressão que se popularizou, né? O transfeminismo, eu digo que ele é um filho, quase um filho mesmo do feminismo negro e do feminismo interseccional, né? Então, esse desdobramento de que só ser mulher, né? Essa luta pela mulher universal, ou só ser de uma classe social, né? Que seria uma redução do que seria a classe trabalhadora, de que só essas explicações não davam conta, né? Então, ali na década... Na verdade, década de 50, já ali a Cláudia Jones, que é uma feminista negra e socialista dos Estados Unidos, já falava muito nessa junção de coisas, né, para a mulher negra. Então, a mulher negra ela sofreria tanto a questão da desigualdade social, né, da pobreza, enfim, da exploração do trabalho, mas ela também sofreria com o racismo e o machismo, né? Então seria um encontro de três rios de opressão. E esse pensamento foi se desdobrando nos 30 anos seguintes, né? Então, muitas foram falando disso aqui no Brasil, muito a Lélia Gonzalez, né? Foi falando sobre essas coisas. E o transfeminismo, ele vem num período pós, né? Essas contribuições. Primeiro vem no movimento social trans, né? Então, ali, a partir dos anos 80, no Brasil, né? Falando de Brasil, você começa a ter algumas associações nos estados, né? De travestis e transexuais. E, na época, era usado mais o termo só travesti, né? Transsexual foi um termo que foi depois, né, mais usado politicamente. Até que em 92, né, foi a primeira associação nacional com CNPJ e tal, que era a Astral, Associação das Travestis e Liberados, né? Porque na época o queer não existia, né? Mas não existia o nome, né? As pessoas já existiam. Então,
eram os liberados, como eram chamados na época. E a partir desse movimento trans, que é criado basicamente por pessoas que não tinham escolarização, né? As meninas contam, a Keila Simpson, que é presidenta da ANTRA hoje, né? Ela conta que ninguém sabia escrever direito, ninguém sabia ler, né? Então, quem fazia os contratos eram as antropólogas e pesquisadoras na época que eram aliadas do movimento, né? Então, teve essa confluência, né? Principalmente de pesquisadoras negras e tal, que ajudaram nesse processo de criação desses movimentos, né? E aí, depois, com esses movimentos já em curso, que começa a vir mesmo a teoria, né? Com a escolarização das pessoas trans, começam a traduzir textos, né, norte-americanos, né, sobre a inclusão das mulheres trans no conceito de feminismo e das travestis também. Começa um entendimento da travesti enquanto uma identidade feminina mesmo, né? Porque até então existia essa dúvida na sociedade, né? Hoje não existe dúvida, hoje existe preconceito, né? No desrespeito da identidade, mas não tem mais a dúvida, as pessoas sabem que travesti é uma identidade feminina. E aí a gente, eu falo a gente, né, o movimento, né, social, foi se instrumentalizando e desenvolvendo, né, na prática o transfeminismo, né? E as travestis e mulheres trans que conseguiam chegar até a academia iam publicando, né? E outro, além da academia, né? O transfeminismo ele se espalhou muito por blogs, né? Antes até das redes sociais. Então, os blogs tiveram uma importância enorme, né? Tem uma amiga minha que é a Hayley Cass, e uma outra amiga que é a Beatriz Paglarini, que elas coordenam o site Transfeminismo, tem um site Transfeminismo, né? É um site mais antigo. E elas que também fizeram muitos blogs, né, para falar sobre o assunto, né? Então, digamos que até para fora, né, do movimento trans, a importância da divulgação na internet foi o principal meio, né, que o transfeminismo se pautou para conseguir espalhar. E aí eu digo que o transfeminismo ele é essa luta que inclui todas as diferenças, né, todas as opressões, né? Então, não é só uma luta setorizada das mulheres trans, das travestis, né? Isso é importante, né? Então, o transfeminismo também vai falar das questões que afligem a população queer, população de homens trans, população das mulheres negras também, porque a gente tem mulheres cis negras, né? A gente tem essa relação já, esse vínculo com o feminismo negro. E é essa percepção de que o ser universal mulher ele não é ele não é tudo, né? Mas ele também não pode excluir, né? É o principal, eu acho que é o principal marcador, né? Então, quando a gente eu presto muita atenção, né? Agora em campanha eleitoral e tal, principalmente na esquerda, né? As pessoas falam feminismo, né? Mas a gente da bancada feminista do PSOL, a gente explica qual o feminismo que é, né? Quando você coloca que o seu feminismo leva em consideração as produções do transfeminismo, ou que ele é um feminismo transinclusivo, você está mostrando que você não vai excluir existências, né? Você não vai considerar, né, que ser mulher é só uma questão biológica, né? Na verdade, é muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso. Maravilhoso. Eu fico pensando também, né, Carolina, que com a internet e as redes sociais, o tanto que as pessoas puderam se encontrar, né? Pessoas de lugares distantes. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, Ribeirão Preto. E eu sempre fico pensando na vivência de pessoas trans no interior, né, dos estados.
que me parece ainda mais estigmatizada, ainda mais violentada, ainda mais marginalizada que nos grandes centros por conta desse contingente, do número de pessoas. Então eu fico vendo as redes sociais abrindo também esse espaço para conexão. Poxa, eu moro aqui numa cidade pequenininha, na minha vizinhança não tem nenhuma pessoa trans, eu não vejo essa vivência, mas aí eu vou num blog, eu vou numa rede social e eu me vejo, eu me enxergo. E aí eu entendo que a minha vivência é uma vivência que não é só minha, né? Não sou só eu, Sim, né? sim. Isso é muito importante. Eu converso com as mulheres trans e travestis mais que estão há mais tempo, né, no movimento e tal, e elas falam que antes, né, era um pouco mais complicado essa coisa da conexão. Então existia muito uma sensação de que era só você, né? Uhum. Então, nossa, eu sou a pessoa, né, estranha, que não se enquadra, não é aceita. Então você se sentia muito sozinha, né? E expulsa de casa, né? Ainda tem muita expulsão de casa, Uhum. mas naquela época as pessoas eram mais, né? E essa conexão, né? Você só ia conhecer outras travestis uma vez que você era expulsa de casa e você tinha que partir, você tinha que migrar para a capital, né? Era o que acontecia para a capital dos estados. E aí na capital dos estados que você ia conhecer outras mulheres trans e travestis na prostituição. É algo que hoje já tem perspectivas de mudança, né? Uhum. Embora se mantenha esse marcador da prostituição por conta da falta de emprego, né? Sim. Falta de emprego, essa falta do suporte da família, da rede de apoio, né? Sim, Sim, essa é uma questão. Eu fico muito grata por você trazer essa reflexão sobre o transfeminismo como, na verdade, não excludente, mas, na verdade, ele abrindo, né, ainda mais o que o feminismo inicialmente possa ter se proposto e que, até pelo como foi, né, quem estava à frente aí as grandes pensadoras, as pessoas na verdade, que tiveram mais visibilidade, porque eu nem acho que são as maiores, né? Mas que tiveram mais sim. visibilidade, é, perderam alguns recortes. O recorte da negritude, o recorte da transexualidade. E quando o transfeminismo vem falar, olha, não, vamos abrir isso aqui. O que é ser mulher? Tem que ter vagina para ser mulher? Sim. Né? Tem que essa mulher que é frágil e que precisa de um príncipe, é só essa mulher que é mulher, sabe? Essas A Jaqueline Gomes de Jesus, né? Ela brinca que a Sojourner Truth, que foi a primeira mulher negra aí nas sufragistas americanas, isso lá no século XIX, né? Ela brinca, ela fez um questionamento que hoje seria transfeminista, né? Ela falou, então, vocês estão falando que a mulher é frágil, que a mulher é doce, que a mulher não consegue, sei lá, abrir uma porta. Eu não sou essa mulher, então eu não sou mulher, é isso que vocês estão me dizendo? Então, esse questionamento do que é ser mulher, né? Ele já passou pelas mulheres negras, né? Porque nós éramos desumanizadas, né? Então, era um ser feito para o trabalho braçal Uhum, e para reprodução e nada mais, né? sim. Então, essa imagem de mulher que a gente tem até um pouco até hoje, né? Da fragilidade, né? Da fraqueza, não é uma imagem que foi pensada e sequer vivida pelas mulheres negras, né? Já desde sempre, nessa coisa de conquistamos o trabalho. Mulheres negras sempre trabalharam, né? Sempre. Tiveram nem a opção, né, de não trabalhar. Exato, sempre foram chefes de família, né? Então, assim, inclusive a comunidade negra tem esse traço, né? Que até foi usado para ofender os homens negros, né? De que os homens negros teriam menos brio, né? Menos macheza, porque quem mandava nas coisas muito sempre foi as mulheres negras, né? E assim é no movimento negro, né? Se você for pensar.
As mulheres negras tocam muita coisa. Mas é porque é isso, a gente não teve essa chance, né, de sofrer essa opressão horrorosa, de ser colocada num lugar também de fragilidade, de ficar trancada dentro de casa. Não estou dizendo que é algo bom, né? É uma opressão. Mas não existe isso para a mulher negra. Então, isso já mostra que existe diversidade de ser mulher cisgênera. E então, por que não pode ter mulher trans e travesti dentro desse conceito de feminismo, né? Maravilhosa. Carolina, eu acho que a gente podia falar então um pouquinho de intersexualidade agora, né? E se você quiser compartilhar um pouco da sua vivência também com a gente. Ótimo, ótimo. A intersexualidade, para quem não sabe, ela é um fenômeno biológico que acontece na formação do sexo biológico das pessoas, né? Então, muitas vezes eu vejo algumas placas assim, né, principalmente da extrema-direita, só existe macho e fêmea, XX ou XY, né? E o intersexo é a prova biológica de que não, né? Então, 2% da população, segundo a ONU, é um número que pode ser maior porque tem subnotificação, mas mais ou menos isso da população nasce com outro sistema hormonal ou sistema genital com um outro órgão, uma mistura dos dois órgãos que nós conhecemos no padrão, né? Então, são formações biológicas diferenciadas, né? Que fogem do padrão de homem e de mulher, né? Do que a gente nomeia como isso. E a intersexualidade, durante muito tempo, né, foi colocada ou como hermafroditismo, né? Mas de uma forma pejorativa, por isso a gente não usa mais esse termo de hermafrodita, ou como uma doença, né? Até hoje, principalmente no Brasil, no Ocidente, né? Ainda tem uma ala da medicina que não aceita, né, uma despatologização, ou seja, não aceita que seja algo da natureza e que não necessariamente seja um estado patológico. Por que a gente diz isso? Porque não existe nenhum risco para a vida da pessoa permanecer com a genitália ambígua ou atípica quando ela nasce, né? A medicina tem feito muitas cirurgias quando a criança nasce, muito no sentido de adaptar aquele corpo ao padrão social, né? E aí você vai ver as explicações deles, que dizem ser explicações médicas, na verdade são todas explicações sociais. Os maiores argumentos deles mas como que essa criança vai fazer xixi em pé, né? Quando tem aspectos fenotípicos, né? Na aparência que as pessoas leem como masculino, mas na genitália não é. E aí eles falam, não, tem que resolver isso, né? O resolver isso é o quê? Agradar a sociedade, não garantir o bem-estar do corpo da criança, né? Então, no meu caso, aconteceu isso, né? Eu nasci com uma que a gente chama de genitália atípica, né? Quando a genitália nasce fora do padrão. Só que existia muito... Eu nasci, né? Com uma genitália que parecia, né? Que ela ia se formar como uma vagina, mas ela se estendeu com muito músculo, né? Então ela até tinha uma abertura, mas ela tinha muito músculo, né, para fora. Então entendeu-se na época que deveria se fazer um pênis, né? E foi o que foi realizado, né? Se fez um pênis e, obviamente, quem tem pênis é registrado como do sexo masculino. A gente ainda tem uma luta até hoje, né, para que se tenha o reconhecimento do terceiro sexo. A gente já teve algumas decisões judiciais a favor disso, mas ainda é uma luta.
E o mais cruel disso, que além de você ter feito a cirurgia nessa criança, no meu caso foram 3 cirurgias, então fui fazer cirurgia aos 6 anos, aos 12 anos, enfim. Foi um sofrimento. Mas, além de tudo isso, existe uma crueldade de não contar, né? Então, não se conta para a criança por que ela está sendo operada, né? Porque existe um protocolo ainda, né, da década de 60, que a gente chama de protocolo Money, né? Que foi o psicólogo John Money que cunhou. Que seria que o ideal é não contar nunca para a pessoa intersexo que ela sofreu essas operações, porque ele partia do pensamento de que se você criasse alguém num determinado gênero, desde criança, aquela pessoa ia se acostumar com aquele gênero, e aí juntando com a operação, ela não ia questionar e ia viver a vida dela normal. Mas acontece que não vai ser... Primeiro, não é uma cirurgia que resolve, entre aspas, muitas aspas nesse resolve, mas não é uma cirurgia que vai acabar com a ambiguidade de um corpo. Então, acho que até pela minha aparência vocês conseguem perceber, né, que não é, né, não dá. Então, então fui crescendo e as pessoas foram percebendo que eu não era um rapaz. Sim. Então, o próprio corpo já dizia que eu não era. Não era nem uma questão, para mim, né, em específico, eu acabei tendo que ir socialmente, né, para a transexualidade, né, para a travestilidade. Porque eu fui crescendo, via que meu corpo não era o que se esperava, né, de rapazes, e que eu era muito sensível, feminina, né, mas também não o suficiente para ser uma menina. Aí eu fiquei naquele limbo até que eu encontrei com algumas travestis. Eu falei, é isso, sou uma travesti. Mas aí as próprias travestis começaram a falar para mim, né? Falar, olha, na época eu usava outro nome, eu usava Cristina, né? Eu falava, olha, Cris, você tem um corpo diferente até das travestis, porque a gente toma hormônio para crescer peito, né? Aí, e você não toma hormônio e tá crescendo seu peito. Então, algo tá acontecendo aí, né? Você precisa pesquisar. Mas eu demorei um tempo, né, ainda para pesquisar. Eu me transicionei aos 14, comecei a ser travesti dos 14 aos 15, né? Fiquei como travesti até os 18, depois eu voltei pro armário para conseguir emprego. Porque eu não consegui emprego como travesti. E o trabalho sexual, para mim, Carolina, era muito violento, eu não conseguia. Eu tinha muito medo. E então eu acabei acabei voltando a me vestir de rapaz e consegui emprego, consegui fazer faculdade. Mas óbvio que foi um sofrimento terrível, né? Você tá se violentando, né? Até fiquei uns anos, assim, fiquei uns 8 anos, né? Até eu voltar a me transicionar, agora 1 ano e alguns meses, né? Então, eu só fui descobrir mesmo que tudo isso no meu corpo era intersexualidade, né? Já adulta. Então, eu tenho todos esses questionamentos já na adolescência, e essas conversas com as outras pessoas trans, de que, olha, seu corpo é diferente, mas eu só vou nomear isso como intersexualidade aos 24 anos, né? Quando eu começo a pesquisar mesmo sobre o assunto e descubro, né? Começo a comparar a minha história com histórias que eu encontro nos artigos ou com os próprios artigos do Hospital das Clínicas, que falam, né, do diagnóstico, até com um tom meio de doença ainda, né? Mas eu consegui ver que aquilo que eles estavam dizendo era meu caso, né? Então,
descobrir que é intersexo também não é algo simples, né? Porque você se sente enganada, né? Você se sente achando que o seu corpo foi uma montagem, como se fosse um Lego, né? As pessoas foram montando o seu corpo contra a sua vontade, né? Mas depois você vai entendendo um pouco a dinâmica de que as pessoas queriam que a intersexualidade não existisse, né? Na verdade é essa, a verdade é essa, né? Porque ela destrói um pouco essa coisa de que, por exemplo, a pessoa trans não é natural, né? Tem muito isso, né? A pessoa trans não é biológica, a pessoa trans não é natural, né? Ela fica indo contra a natureza. Sendo que a natureza, na verdade, ela pode fazer milhões de coisas, porque ela é a natureza, né? Então, assim, e a partir do momento que eu e você estamos de roupa, a gente já não está mais, né, na natureza, né? Então, já estamos, né, na cultura, né? Então, assim, eu acho que a intersexualidade e de outros países, sei lá, da Ásia, tratarem de uma outra forma, que não é tão, né, como se fosse uma coisa tão terrível, né? Então, você vai em outros países, tem o terceiro sexo há milhares de anos, né? E aqui é uma questão que ainda precisa de muito debate, né? As pessoas pouco conhecem e tem quem conheça que ainda lute contra, né? Sim. Eu fico pensando que talvez esses países asiáticos que têm culturas ancestrais que ainda resistem e ainda cultivam uma relação mais forte com natureza, com o que é a natureza e tudo que a natureza nos mostra que é possível. Eu acho que essa internalização faz com que seja possível para essas populações lidarem com a intersexualidade, lidarem com, não é 8 ou 80, não é homem ou mulher, masculino e feminino, né? Existe um campo aqui. Existe um campo de riqueza, um campo de possibilidades, assim como a natureza mostra para a gente que existe um campo de riqueza e de possibilidades em todo o lugar, né, Carolina? É muito interessante quando a gente vê algumas culturas que naturalmente já tem nas suas escolas o banheiro para pessoas intersexo, no aeroporto, né? E quando a gente vê que isso é possível, fica parecendo assim, gente, é muita resistência das nossas culturas não adotar isso. É muita resistência falar, mas vai ser difícil ter um banheiro, vai ser difícil na certidão de nascimento colocar intersexo ou o termo que for criado para se colocar na certidão de nascimento. Mas me parece tão simples, né, Carolina? É simples. É tão simples que a gente não precisaria nem criar um termo. A gente poderia simplesmente tirar o campo sexo da certidão de nascimento. Seria até mais fácil. A certidão de hoje, por hoje, os cartórios já podem registrar sem sexo. Essas pessoas não sabem, mas os cartórios já podem, se na DNV, na Declaração de Nascido Vivo, o profissional de saúde preencher o campo ignorado, o cartório expede uma certidão de nascimento sem sexo. Está garantido na lei já, do registro civil. A gente está tendo uma luta agora para manter isso, né? Porque existem alas conservadoras querendo destruir, óbvio. Sim. Mas já pode. Só que aí o que acontece? Chega no cartório, muito tabelião fala, não. Tá na lei, mas ele fala, eu sou tabelião, não vou fazer. Entende? Então, existem vários níveis de resistência, né? E aí você não tem outro motivo, é só cultural. É cultura. Né? A pessoa fala, eu não quero, eu não aceito, eu não acredito nisso, né? Fala, gente, a pessoa tá ali, ela existe, ela é real. Não é uma invenção, ela é real. E você... Não é uma questão de, eu acredito numa crença, numa ideologia, Eu nunca ouvi... É bizarro a gente pensar que existe crença sobre pessoas, que existem, né? Assim, eu posso não concordar com a pessoa, mas eu não acreditar que ela exista, sendo que ela está na minha frente, é um absurdo, né?
Eu acho que é essa reflexão que as pessoas precisam ter, né? E se fosse eu, né? Ou se fosse alguém que eu amo, né? Nessa situação, né? Todo esse processo de desumanização do outro, da outra, né? Do outro, de quem é desconhecido, de quem é não familiar, né? Então, eu tiro a plaquinha de humano, né? Me dá aqui, Sim. não tem essa plaquinha, né? Carolina, e como que fica a questão do racismo na vivência trans, na vivência de tudo isso que a gente está falando, dessas pessoas que ainda seguem tão marginalizadas? E aí coloca mais a pitada, né? Racismo Eu aí. vou te dizer que eu sempre coloco, né? Travesti, intersexo e negra, né? Aí as pessoas perguntam se existe alguma hierarquia. Eu falo, não existe. Porque eu sou tratada como uma travesti pela sociedade, né? Embora eu tenho que admitir que eu saio na rua, eu não sofro o erro de gênero que várias travestis sofrem, né? A insistência das pessoas chamá-las pelo pronome masculino. Comigo isso não acontece. As pessoas me chamam pelo gênero feminino, algumas nem percebem que eu sou travesti, muitas vezes. Mas eu mantenho esse termo por uma questão política. Eu acho importante travesti estar no mestrado, e eu acho que é isso, inclusive na hora, a gente está falando de sexualidade, né? Então, inclusive na hora da pegação, inclusive em bate-papo, inclusive a mulher trans, ela é muito ainda vinculada à operação, né, genital. Ainda hoje a sociedade pensa em mulher trans nas que se redesignaram, né? Não nas que mudaram de sexo, nas que se redesignaram. Mas não é mais assim, né? A gente já percebeu que ser mulher trans não depende de operação nenhuma, né? Então as pessoas tratam como travesti, né? E aí, junto com essa leitura de fora e a minha percepção interna, essa coisa da adolescência que eu contei, né? De ter me identificado, o único lugar que eu vi que eu poderia ser acolhido foi na travestilidade, naquela época. Então, me considero uma travesti. E ser travesti no Brasil, a imagem que as pessoas têm da travestilidade no Brasil é de uma travestilidade negra, né? A mulher trans, né? Você fala transexual, o primeiro pensamento que as pessoas têm são de mulheres trans brancas, né? Principalmente a Roberta Close, né, e tal. Que inclusive a Roberta Close é intersexo, né? Roberta Close, ela é intersexo também. E agora, quando a gente fala de travesti, as pessoas já pensam automaticamente num corpo siliconado, num corpo com aspectos étnicos negros, né? Então, com ter uma bunda grande, um peito grande, aspectos da mulher negra, né? E está vinculada com a prostituição, né? Então, esse é o pensamento da travestilidade. E aí você junta isso com racismo, é uma bomba, né? Porque a gente vive numa sociedade estruturalmente racista, então o racismo passa por tudo, né? Por todos os espaços, né? Então, eu digo que a pessoa transnegra, ela vai sofrer racismo no movimento LGBTI+, ela vai sofrer racismo entre pessoas, até pessoas progressistas, pode acontecer, né? O acesso a direitos é menor para as travestis e pessoas transnegras, né? Então, de ter acesso a documento, de ter acesso a emprego, né? É uma coisa de se pensar, né? Até nas reservas de vaga para pessoas trans, a empresa pode ir lá e pegar a pessoa trans branca, né? E não a pessoa trans negra, né? Por conta de questões
muito profundas do racismo. E há um dado alarmante concreto, né, que 80% das mortes de pessoas trans no país são de pessoas negras. Então, existe uma vinculação muito forte da transfobia com o racismo. E eu te digo porque eu vejo muito até... isso é um pensamento que eu tenho desenvolvido com outras atrizes sociais do movimento trans, que é que principalmente se a gente pega os números, né? A maioria das mortes são de mulheres trans e travestis, né? Os homens trans sofrem mais com o suicídio. Os assassinatos são mais de mulheres trans e travestis. E se você pega a imagem que se constrói na sociedade do que é ser feminina, é muito do padrão branco. Então, quando você, na transição, eu digo isso quando eu comecei minha transição mais recentemente, a pressão que eu tinha para fazer cirurgia no nariz, diminuir o nariz, traço negro, aumentar a bochecha para ficar mais assim, não sei o que, levantar mais assim, branqueamento do mesmo jeito. Então você vai vendo gente te aconselhando, solta esses cachos, né? Soltar esses cachos como? Fazendo um relaxamento, botando química. Então, é todo um padrão de passabilidade, né? Ou seja, de ser trans parecida com cisgênera, que é branco. Sim. Então, digamos assim, como a maioria das mortes elas são das pessoas trans, elas são nas ruas, elas são nos pontos de prostituição, o principal alvo para a pessoa transfóbica que vai assassinar uma pessoa trans é a negra. Sim. É a pessoa trans negra. De novo, o corpo negro sendo o alvo, né? Então, é muito complexa essa situação e que envolve uma série de coisas, né? Porque já envolve a negativa de legalização da prostituição, a negativa de proteção e direitos a quem está no trabalho sexual, a negativa de escolha, né? Se a pessoa não quer estar na prostituição, ela não tem outra coisa para fazer. Então, as empregadores não contratam, né? E é um outro nível também, né? Sei lá, tem depiladora que não quer depilar a pessoa, né? Que não quer depilar a mulher trans, né? A gente ainda tem esse tipo de coisa. Banheiro, né? Ser expulsa de banheiro. Eu nunca fui expulsa de banheiro, né? Só passei um constrangimento na minha vida, que foi no shopping em São Vicente, que eu estava no comecinho da hormonização, agora, né? Da segunda, e estava sem maquiagem nenhuma, e a moça veio me questionar, eu conversei com ela, ela me deixou entrar. Mas tem pessoas trans que são ostensivamente, né, proibidas e expulsas de usar o banheiro. Se você não pode ir no banheiro, já diz uma sociedade que vai te impedir de fazer o resto. Sim. Né? Então é muito cruel, né, eu acho, a situação. E o racismo tá aí, tá junto. Eu tô fazendo o meu mestrado todo baseado nessas teorias, né, de interseccionalidade, né, ou seja, de união de tudo, né, união desses recortes todos. Porque é isso, essa vivência que eu tenho de travesti, intersexo, negra, que vive com HIV, elas vêm tudo junto de uma vez, nos momentos, né, todos. Então, e o HIV ainda não está escrito na minha testa, né? Vivo com HIV. Não, mas as outras 3 coisas estão, né? Então, as pessoas identificam, né, a nossa cor de pele, não tem jeito. Então, qualquer lugar que eu vou, eu tenho que levar um documento de identificação, porque você tem medo. Antigamente eu tinha medo, enquanto uma leitura mais masculina, eu tinha medo
do assassinato ou da prisão arbitrária, né? Que isso acontece muito com pessoas negras. Hoje, tendo essa leitura da mulheridade negra, além desse medo, a gente tem muito medo do assédio, né? Do estupro. Então, também tivemos um probleminha técnico, mas voltamos. E aí, Carolina, eu gostaria muito de entrar na questão dos afetos, né? Como que fica a questão da afetividade e até da expressão sexual, prazerosa, erótica da mulher trans e negra? é bom você tocar nesse assunto, né? Porque tem um texto da Bell Hooks, né? Da feminismo negro, né? Que ela fala que ninguém ama as mulheres negras, né? E é óbvio que ela está falando de um contexto amplíssimo, né? Ela não está falando só dessa questão do afeto como a gente conhece, né? O afeto romântico, que inclusive até é uma coisa dos últimos 2, 3 séculos, né? O afeto antes era outra coisa. Mas é numa solidão ampla, né? Eu acho que existe uma solidão estrutural das mulheres negras e, em particular, né? Aí é uma questão de onde eu vivo, né? Da mulher trans ou da travesti negra, né? Ou da mulher intersexo negra, que é esse lugar que você se sente sozinha quando você acessa espaços que as suas pares não acessam. Então, a Patrícia Hill Collins fala muito da outsider within, né? Que seria a forasteira de dentro, né? Então, você chega no mestrado, você chega no doutorado, você é uma professora, e aí quantas mulheres negras são com você ali? Quase, né? Poucas. Se a gente for falar quantas mulheres trans negras, eu sou a única do meu programa de mestrado. Então, é um lugar da estrutural. E isso reverbera na relações afetivas, né? Então, primeiro, porque existe algo na transfobia que é cruel, que ela atinge também quem relaciona com uma pessoa trans, né? Então, pelo não reconhecimento da identidade de uma pessoa trans, da humanidade de uma pessoa trans, por achar que ela está te dizendo que ela é uma identidade, então ela está te dizendo, olha, eu sou travesti, olha, eu sou mulher, olha, eu sou um homem trans. A sociedade, uma parte dela significativa, não aceita essa identidade, não processa como verdadeira aquela identidade, é como se fosse uma mentira, né? E por ser um faz de conta, se um cara, um rapaz cisgênero, chega para a família e fala, eu estou namorando com uma travesti, ou estou namorando com uma pessoa trans, é muito provável que vai ser um escândalo na família, certo? É muito provável que ele vá sofrer algum tipo de punição, coerção ou constrangimento. É óbvio que ele não vai sofrer transfobia, porque quem sofre transfobia somos nós. Mas ele vai sofrer aí um resquício, né? Vai sofrer de tabela, né? E esses dias eu estava vendo um menino, adolescente, acho que 17 anos ou 18, que a família expulsou ele de casa porque ele estava namorando com uma travesti. E assumiu isso. Então, existe uma clandestinidade, né, do afeto. Então, muitas pessoas trans, não é que as pessoas trans então não se relacionam. Não, é óbvio que a gente se relaciona, todos os seres humanos se relacionam. Tem redes de amizade, redes de afeto, tem as pessoas que são monogâmicas, as que não são monogâmicas, né? Enfim, existe tudo isso na comunidade trans. Mas existe uma pressão social para que tudo isso seja vivido clandestinamente, né? Então,
principalmente para quem... e aí eu tenho que reconhecer um pouco os meus acessos. Eu não gosto muito da palavra privilégio, mas os meus acessos, né? Estar empregada e ser servidora pública e ter uma aparência também que as pessoas não vinculam tanto com a masculinidade me ajuda nesse aspecto. Então, muitas pessoas trans, muitas mulheres trans negras falam para mim que, por exemplo, elas nunca foram convidadas para jantar por um namorado, jantar fora, no restaurante, porque eles têm vergonha de levá-las. Isso nunca aconteceu comigo com os namoros que eu tive com homens. Eu também já namorei com mulheres trans. Eu me considero polissexual, né, um desdobramento da bissexualidade, mas com homens eu atribuo muito ao fato de, bem maquiada, ela não vai parecer que é travesti, então vou levá-la, né? Tem muito isso. E tudo isso é a transfobia, né? Tudo isso é transfobia. E aí, juntar isso com racismo, piora tudo. Então, a mulher negra, né, sofria e sofre muito isso, né? De ser colocada muito no lugar que o Gilberto Freire falava, né? Em Casagrande Senzala, né? A mulata para trepar, né? A mulher preta mais escura para trabalhar, né? E a branca para casar. Esse padrão ele ainda continua, e eu te diria que a travesti ela está muito nesse lugar pejorativo da mulata. Então ela é muito para transar, né? Para trabalhar não, tanto é que a gente está aí desempregada, sendo obrigada a se prostituir. Mas existem paralelos, né? E esses paralelos mostram, escancaram uma solidão. E é uma solidão que, às vezes, as pessoas pensam que é só a ausência de alguém ou de pessoas. E é mais do que isso, né? Porque acaba indo para uma solidão de si mesma, né? Porque aí você chega a um nível que você acha que algumas idealizações e sonhos são inalcançáveis, né? A sua expressão sexual pode ser muito condicionada a agradar os outros e não agradar a si, né? Agradar Eu vejo muito isso no mercado sexual, né? Então, se você vai modular, muitas modulam o corpo para atender esse mercado, né? E não para atender uma necessidade interna de como a pessoa quer se ver no espelho. Eu acho isso muito cruel, muito cruel. E, em geral, muitas pessoas tentam colocar a culpa na gente, né, por tudo isso. E não é uma questão realmente estrutural, que só vai mudar, a mesma questão do racismo, só vai mudar também quando o outro campo, né, ou seja, quem oprime, também se tocar disso, né? Então, a transfobia, ela não vai se resolver só com a luta das pessoas trans, né? Isso é importante, ela vai se resolver quando a sociedade, em geral, uma boa parte dela, compreender que nós fazemos parte da sociedade, precisamos ser acolhidas. Do mesmo jeito o racismo, né? O racismo só vai ser resolvido quando, de fato, a branquitude se mobilizar politicamente para acabar com o racismo, né? Ser antirracista de fato. Então, é isso que eu tinha a dizer. Assim, isso vai gerar dificuldade de casamento, isso vai gerar com que algumas mulheres trans e travestis se submetam por carência em relações abusivas. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Eu conheço vários casos assim. Eu mesma já me relacionei com um cara que eu fiquei sabendo depois que ele agredia a ex-mulher dele, entendeu? Eu não sabia. E então você fica muito nessa zona, né, de perigo constante, né? Perigo, por exemplo, na rua.
tem muitos homens que me assediam, né? Então você tem muito medo de sair na rua e ser assediado, né? E o pior, né? Porque existe o clássico, né? Do eu não sabia que era travesti, né? Nos jornais policiais é o que mais tem. O cara vai lá, transa com a travesti, às vezes mata a travesti depois disso, e depois fala que não sabia. Que matou porque descobriu, Uhum. né? Uhum. Então, esse medo todo coloca a afetividade das pessoas trans sob muita pressão, né? Muita pressão. Num lugar de muita negação, né? De negação de É, afeto. E você usou uma palavra que faz muito sentido para mim, que é a negação do acolhimento, né, Carolina? sim. O acolhimento tanto das pessoas trans, mas esse acolhimento também que eu acho que é um pouco maior disso, de se eu, mulher cisgênero, me relaciono com uma pessoa trans, que a minha rede de apoio também não vira as costas para mim por essa minha escolha, né? Então, tem esse primeiro acolhimento, mas tem esse outro maior também, né? Sim. Que é o que contribui, né? A ausência dele é o que contribui para essa história dos relacionamentos escondidos, quase como se estivesse fazendo algo errado, né? Então eu escondo, É, né? exatamente. Para a gente ir caminhando para o final, eu queria que você falasse um pouquinho da vivência com HIV, se você puder, e o que você quiser trazer sobre isso que a gente precisa ouvir. Eu acho que o HIV veio na minha vida como uma cereja do bolo das opressões, né? Quando eu descobri, assim, né? Veio o positivo. Teve duas questões quando veio positivo no meu caso. Eu estava já com sintomas, né? Eu tive um diagnóstico um pouco tardio, que acontece muito com a população negra, né? Por isso que a população negra até morre mais em decorrência da AIDS por conta do diagnóstico tardio. Então eu já estava com sintomas que não saía muito, não saía nos exames, né? Demorou uns meses a sair porque a minha imunidade estava muito baixa. Então se desconfiava de outras coisas mais graves do que o HIV. Então quando veio o resultado de HIV, minha mãe é técnica de enfermagem, ela veio para mim e falou: olha, é mais simples do que a gente estava achando, né? Sei lá, a pessoa estava achando que era linfoma, que era coisas assim, né? Mas é uma doença crônica que você vai ter que tratar. Mas é uma realidade muito exceção, né? Eu acho que não é todo mundo que tem uma mãe da área da saúde que trabalhou já com pessoas vivendo com HIV. Então, em geral, o que se tem é da pessoa nem contar, né, para a família, porque a família não vai aceitar. Vai ter todo um estigma, como é que você pegou. E aí, se você é LGBT, já vem aquela carga, né? Tá vendo? É castigo, bem feito e tal. Se você é mulher, fala, tá vendo? É vagabunda, tal, não sei o quê. Então, é muito estigma negativo que tem sobre o HIV, né? E eu, logo que eu descobri, eu já meio que publicizei e virei ativista, né? E isso surpreendeu muito as pessoas, né? Porque o esperado para quem vive com HIV é o silêncio, né? É que a pessoa se silencie e esconda. E eu percebo que é uma forma de sobrevivência da maioria das pessoas mesmo, né? Não perder o emprego, porque o empregador não pode te demitir por conta do HIV, mas ele pode inventar alguma coisa, né? Ficar te provocando para você fazer algo errado, enfim. E dessa forma te dispensar. Então as pessoas têm muito medo. E muito medo também da questão do afeto, né? Então, para além do que eu já tinha dito antes, né? Das questões de ser travesti, de ser pessoa trans, né? Para o afeto também tem a barreira do HIV, né? Porque ainda assim tem muita gente que não, mesmo às vezes passa a barreira da transexualidade, mas não consegue passar a barreira do HIV, né? Eu tenho uma última trincheira ainda no meu caso, porque
a associação de que se eu estou convivendo com uma pessoa que vive com HIV, as pessoas vão achar que eu também tenho. Então, eu não vou me arriscar, né? Porque é um estigma muito grande. Então, é sempre isso, né? Nessas vivências que eu tenho, é muito esse lugar do medo de associação a grandes estigmas, né? Embora, que não sei se é por conta da minha trajetória ou por ser muito ativista, então tem muito ativista também no meu redor, sempre encontrei pessoas aqui e acolá que se relacionaram comigo e que crushes, né, os tais e as tais de crushes, né, que a gente tem, e que rompem com essas barreiras. Mas não é algo muito simples, né? Não é algo muito simples, né? Porque é um estigma muito grande. E você também tem essa questão de viver com uma doença crônica, que nenhuma doença crônica é algo simples, né? Então, você viver com uma diabetes, você vai ter que tomar lá sua injeção de insulina todo dia, né? Você vai ter que ter uma disciplina também, né? Então, eu fico muito preocupada, por exemplo, agora, né? Uma crise sanitária, uma crise do SUS e tudo, né? Como que as pessoas vão ter acesso a essas coisas, né? Com tudo tão caro, como é que as pessoas vão ter uma boa alimentação para, né? As pessoas vivendo com HIV, como é que elas vão manter sua imunidade alta, né? Porque não é só tomar medicação, né? Eu tenho que comer hortaliças, eu tenho que comer bem, né? Eu tenho que tomar bastante água, tenho que ter uma moradia, né? Então, eu me preocupo com essas coisas, né? De como que está se dando, né? Para as pessoas vivendo com HIV. Mas, particularmente, eu tenho esses acessos. Então, para mim, tem sido, não vou dizer fácil, mas tem sido, na medida do possível, tranquilo, né? Tem um apoio, tem uma rede de apoio boa, né? Eu acho que isso é um grande fator político. Eu tenho encarado a rede de apoio não como uma questão pessoal, mas é uma questão política. Então, você ter a rede de apoio com amigos, com parentes aliados, com pessoas aliadas. Às vezes a pessoa nem é tão sua amiga, nem tão íntima, mas alimentar, sabe? Aquele apoio, aquela relação, aquela coisa mútua, é muito importante, porque evita tanta coisa, evita de você conversar com uma pessoa e contar alguma coisa que você está sofrendo numa relação afetiva, aquilo já pode te dar uma luz para você evitar um abuso, sabe? São coisas muito de detalhes, né? Ou de você ter para onde ir, se você tiver que sair correndo da sua casa. Isso para as pessoas trans, para as pessoas vivendo com HIV, né? De saber que você não é a única pessoa que vive com HIV, que existem, né, mais pessoas. Você não vai morrer em alguns dias, como era na década de 80, mas também você tem que fazer um tratamento complexo, senão pode morrer mesmo. Então, você ter, eu acho que o aquilombamento, né, é a grande chave, né? Você se juntar e fazer as coisas coletivamente. Isso ajuda muito, e no caso do HIV foi o que me ajudou. Foi o que me fez estar aqui, né? E ter tido saúde mental também, né? Para conduzir a coisa. Isso é muito importante e eu aconselho, né? Então, procure, você que, né, teve resultado positivo, você que nunca fez teste na vida, faça teste, tá? Não confie na Paula Valadão de que só gay que pega, só travesti que pega, porque não é verdade. E os A maioria dados das mostram o pessoas, oposto disso. os dados mostram que são as mulheres negras, olha só, que mais morrem, porque tem um diagnóstico tardio, porque não vão fazer o teste, o ginecologista não pede o teste, né? E é você tomar posse do seu corpo, né? É você não ser subjugada, né? Então, é muito importante
fazer o teste. Eu sei do quanto que para mulheres cisgêneras é difícil pedir teste. O médico já fala, não, mas você vai pedir o teste por quê? Ela fala, porque eu quero, cara, né? Não tem motivo para pegar, né? Teve uma amiga minha que já disse que o médico virou para ela e falou, não, mas você já é casada, não precisa. Então, assim, tem umas coisas, né? Que a gente precisa romper para ter um bom cuidado com o corpo, né? Mas, uma vez estando com o diagnóstico positivo, né? Eu acho que é muito importante você procurar outras pessoas vivendo com HIV, procurar os movimentos sociais, as ONGs, sabe? E se você também puder pesquisar sobre esses movimentos, sobre essas ONGs, enfim, tem uma infinidade. Tem o Grupo pela Vida, o Grupo pela Vida, né, daqui de São Paulo, tem o Grupo de Incentivo à Vida, o GIV, tem o Coletivo Louca de Jafarirense, que é mais na internet, que eu faço parte. Enfim, valorizem pessoas trans, valorizem pessoas intersexo, pessoas vivendo com HIV, porque são grandes redes. A transexualidade nem tanto, mas a intersexualidade e a vivência com HIV, com certeza você conhece pessoas que às vezes você nem sabe que elas têm essa vivência. Sim. Porque muita pessoa intersexo não consegue falar sobre o assunto. Porque é um trauma muito grande. E a pessoa vivendo com HIV, muitas vezes também não fala por causa do medo. Aí não é por causa de um trauma, é por causa do medo de uma retaliação. Então, eu digo, né? Eu pergunto, né? Quem conhece pessoas intersexo? Poucas, né? Falam, levantam a mão e tal. Mas aí eu falo, olha, eu acho que aqui todo mundo conhece, só que vocês não sabem. Então, por isso é importante, porque às vezes as coisas estão mais perto do que a gente imagina, né? Com certeza. Carolina, que conversa, para mim, muito nutridora. Eu me sinto nutrida em te ouvir, em ouvir você falando sobre esses temas tão complexos, com tanta clareza, né? E até com um toque educativo, assim, né? Então, eu estou muito grata. Espero que as pessoas que estejam assistindo esse evento, que estejam assistindo essa fala, possam absorver cada pedacinho das suas palavras aqui, porque para mim é um momento de convite à expansão, de convite à abertura dos nossos olhares, a questionar as nossas fobias, a transfobia, a fobia por pessoas intersexos, a fobia, porque eu acho que não é só preconceito, para algumas pessoas parece uma fobia contra pessoas que vivem com HIV e ou AIDS, né? Então, acho que esse convite ele vem chamar a gente para, primeiro, essas reflexões internas, né? Fazer esses exames e, a partir daí, partir para uma ação de maior acolhimento, de maior validação, de maior humanização de todos, todes e todas. Querida, a minha última pergunta para a gente encerrar bonito como que você acha que toda essa conversa que nós tivemos aqui se conecta com o mote do nosso evento, que é uma revolução amorosa feminina? Uau, que pergunta! Olha, eu acho, né, para todo mundo que está no campo, nesse grande campo que a gente chama do feminino, né? Claro que vão ter pessoas que não vão estar em campo nenhum, né? Mas para as que estão para o campo feminino, eu acho que sempre teve essa subjugação, né? Quando a gente pensa em feminino, a gente pensa logo vem na cabeça a fragilidade. Se você pensa um pouco mais, vem opressão, né? Eu acho que toda essa conversa aqui, ela tem como fundo, né? Humanização e uma negação do subjugo, né? Da opressão. Então, eu acho que uma vez que a gente se emancipa internamente, você faz uma revolução amorosa,
porque você começa a se ver, você começa a se enxergar e você começa a não ter a solidão de si, né? A gente falou tanto de solidão. Então, eu acho que romper com a solidão de si, ou aquilo que a Patrícia Hill Collins chama de autodefinição, né? Então, quando você se autodefine positivamente, então eu sou essa mulher negra, ou eu sou essa mulher trans, ou eu sou essa pessoa intersexo, e eu tenho direito a coisas boas, né? Eu tenho direito à humanização, eu tenho direito a afeto, eu tenho direito a trabalho, eu tenho direitos, eu vou lutar por eles. Isso é de uma potência tão grande que, com certeza, isso altera a sua rede de afeto. Com certeza, eu acredito, você vai conhecendo outras perspectivas, vai conhecendo outras pessoas, e aquilo vai sendo, de fato, uma revolução amorosa, né? Um mundo de ódio, né? A gente está tanto, né, mergulhada nessa coisa belicosa, nessa coisa do ódio, né? Não que às vezes seja ruim, né, ter ódio de coisas macabras, né? Às vezes é importante ter ódio. Mas com a gente, eu acho que a gente tem que fazer essa revolução amorosa mesmo, né? Para poder, inclusive, estar aí no mundo fazendo as transformações necessárias. Maravilhosa, Acho Carolina. que é isso. Gratidão daqui até a lua. Um grande beijo. E desculpa. Os contatos da Carolina estão aqui embaixo, o Instagram dela, o Facebook. No Instagram, vira e mexe, ela está lá fazendo live e postando vídeos, textos, reflexões super pertinentes para a gente continuar esse processo de autoinvestigação e de tomada de atitude. Então, indico que vocês sigam a Carolina no Instagram, que vocês conheçam o que ela faz e a gente segue em contato. Muito obrigada, querida. Um beijo enorme. Um prazer falar contigo e com todas e todos aqui.